Bom, deixa eu me apresentar. Vamos lá. Meu nome é René de Paula Júnior, na verdade, mas normalmente vocês me acham em absolutamente qualquer lugar como René de Paula. Tirando o rapaz que eu falei que tira foto de moças à vontade, que é um querido, que é o meu homônimo. Eu tenho palestrado toda a Social Media Week. Toda. Desde a primeiríssima. O ano passado eles não me chamaram, porque eu acho que no ano retrasado eu acho que eu falei demais. Eu cheguei e falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Não tem novidade nenhuma. Aí no ano seguinte eles não me chamaram mais, tal, então foi o que deu. Mas dessa vez eles abriram assim, olha, quem quer palestrar? Eu falei, eu quero, acho que eles não perceberam, aí eu vim de novo. Mas toda vez eu palestro aqui, tá? E aí, tem uma coisa interessante que é o seguinte, que acho que o evento está começando hoje, tá? Então muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu acho que eles podem valer não só para tudo que vocês vão ver hoje, amanhã, depois, mas em qualquer palestra digital. Por que eu estou fazendo isso? Por duas razões. Primeiro, porque eu sou bom moço, tudo bem? Primeiro, por bom mocismo crônico. E segundo, porque eu não estou com nenhum chapéu na cabeça, eu não estou com nenhum crachá. Eu não estou vendendo nada. Certo? E quando você não está vendendo nada, ou pelo contrário, quando você está vendendo alguma coisa, eu não estou nem me vendendo, porque eu não presto serviço disso, então eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo, nem nada. Então, isso é legal porque, pelo menos, eu espero que passe um pouco da minha parte, pelo menos, de independência, de autonomia, etc. e tal. Eu estou nesse mercado há bastante tempo. Quando eu digo esse mercado, é o mercado de internet. A minha formação original é um pouco diferente. Eu trabalhava originalmente em TV, eu era produtor de TV, e aí em 96 eu achei esse negócio engraçado e resolvi trabalhar com esse negócio. Desistam enquanto é tempo, não, estou brincando. Run, Forrest, run. Não, mas aí o que acontece? Puxa, isso era 96, certo? Então, desde lá até aqui, eu fiz um monte de coisas, tudo que é possível imaginar. Em 96, o trabalho da gente em 96 era zero. Eu era uma mistura de webmaster com webslave, né? Uma mistura meio infeliz. Mas aí eu fui agência, eu fui Almap, eu fui Wonderman, fui Cubo, fui Clique, eu fui Microsoft, fui Yahoo, fui Sony, e hoje eu não sou rigorosamente nada, e também o pior do que não ser nada é não saber para onde ir. Mas isso é um outro capítulo, depois a gente entra nesse mérito. E aí, o que acontece? Estou eu aqui pensando o que fazer da vida, porque o ramo da gente fica mudando muito. Aliás, um parênteses interessante, né? Vocês trabalham diretamente com social media? Não, né? Vocês trabalham diretamente com digital? Sim. Então, a coisa é curiosa, porque se eu estou nisso há 20 anos, imagina o que vocês vão estar fazendo daqui a 20 anos. Como é que vai ser o mercado daqui a 20 anos para vocês? No que vai consistir o trabalho de vocês? É esse o dilema que eu passo agora, quando eu olho hoje o que a gente tem para fazer, quando eu comparo com o que a gente tinha que fazer 20 anos atrás. Então pensem daqui a 20 anos, né? E corram, não, estou brincando, eu vou insistir muito nessa história. Mas aí o que rola? Nesse tempo todo que eu estou no mercado, eu tenho publicado muito. Isso acho que é um traço meu, para não dizer que é um defeito, né? Para não dizer que a medicação não está funcionando também. Que é o seguinte, fala, brother, eu produzo muito, eu sempre produzi muito, eu produzo, quem me conhece um pouco melhor sabe que eu produzo até demais, eu não consigo desligar. Então, ao longo desses 20 anos, eu escrevi centenas de artigos, eu publiquei centenas de vídeos, é incontrolável, tá? Eu não consigo parar, eu publico sem parar, eu faço palestra sem parar, eu estou sempre refletindo sobre o nosso mercado. E uma das coisas que eu descobri recentemente foi a história de fazer memes. Sabe aquela história de fazer memes? Então, na história de fazer memes, eu me empolguei, eu acho que em 2 semanas eu fiz 103. Então, alguns deles, cara, eu sou completamente sem noção, E aí, será que a gente consegue mexer nessa luz de alguma maneira? Eu não sei como é que funciona isso daqui. Ali, tem um interruptor. Onde? Ali? Então, aí eu descobri esse negócio de memes, certo? E aí eu resolvi fazer uma série inteira, que eu vou passar o URL para vocês, que são memes específicas para palestras de digital, tá? 103. Aliás, acho que eu fiz o 104º hoje de manhã, antes de vir para cá. Então, esse risco vocês não correm, tá? Primeiro porque eu nunca uso PPT, eu sou contra, não gosto, acho ruim.
E segundo, porque toda vez que eu falo, normalmente eu estou falando alguma coisa mais que tem a ver com o momento, né? Eu detesto essa história de repeteco, né? E aqui, como eu falei para vocês, isso é outro risco que vocês vão correr aqui nesse evento, que é, eu estou gravando e eu vou publicar também, tá? Pode ficar tranquilo, mas pode gravar também, não se preocupe. Desse ângulo, minha bunda fica meio estranha, mas eu testei, não, estou brincando. Mas isso daqui, eu sei que vocês vão usar também em várias palestras também. Pronto, estou encantado, pode bater a carteira. Assim que eu cheguei, eu falei, pô, é cedo, né? Vou ver o que está rolando e tal. E aí, eu fui para o palco principal. Quem estava no palco principal, assistindo a palestra do patrocinador da Microsoft, quem estava lá? Alguém estava? Bom, eu já fui Microsoft. Então, quem estava palestrando era um brother meu, um colega brilhante, o cara é super bom. Ele, inclusive, mostrando vários demos e vários cases, que é o tema de hoje aqui, que eu também já usei. Então foi engraçado, né? Você vê alguém fazendo exatamente o que eu estaria fazendo se ainda estivesse lá. Então meu papel aqui não é encantar vocês, muito menos bater a carteira, né? Que você fica assim, que maravilha, onde é que eu assino? Não é esse meu papel. E aí também, esse daqui é super útil, que é esse daqui, ó. Eu digo que eu sou um expert e todo mundo acredita, né? Que infelizmente, nesse esquema que a gente faz de evento e tal, você nunca tem tempo muito de validar, né, o passado do cara. Então eu já estou dizendo logo de cara, eu não sou mais um expert, não sou, eu não sei usar a API do Facebook direito, eu não entendo chongas de mídia programática, eu não entendo mais, tá bom? Estou fora do mercado e tal. Então, mas vamos lá. E aí, outra história interessante, que também espero que é essa daqui, é o seguinte, tem gente que vive de palestra. Não é o meu caso, né? Então não estou aqui também para cobrar 20 pau para falar qualquer coisa e sair correndo, vocês vão achar que eu sou lindo, não. Tudo isso para dizer que eu estou tentando ser o mais transparente possível, né? E a última, que é essa daqui, isso daqui é uma palestra, é a forma de lançamento. Eu também não vou vender nada para vocês. Eu fiz 100 e tantos desses, gente, eu estou completamente fora de controle, né? E aí é lógico, esse daqui também, que acho que vale para 95% das palestras que vocês já viram na vida. O cara vai na internet, pesca cases bacanas, joga no PPT e está valendo, né? Não é isso que eu vou fazer aqui. A questão, e agora a gente vai para o tema dessa palestra, é isso daqui, ó. Esse case é um milagre que alguém tenha pago por ele, né? Esse é o verdadeiro milagre da história. Cara, eu confesso, eu já andei com um pendrive cheio de case legal para deixar todo mundo encantado. É fácil fazer isso, eu consigo fazer isso, né? Já me pagaram bastante para isso e tal. Mas a questão é que, quantas Social Media Week já tem? Essa deve ser a 6ª, 7ª, 8ª? Deu. Na categoria deu. Não é possível que a gente, de novo, caia nessa armadilha de ver cases absolutamente maravilhosos, do grande balacobaco, né, para não falar outras coisas, e saia daqui encantado. E o que você faz depois? Tá? Eu já trabalhei em agências também, pega, sei lá, essas que tem videocases maravilhosos, cases disruptivos, que ganham prêmio em Cannes, né? E aí uma questão, deixa eu ver se tem algum, quer ver, ó? Mais um para vocês. Então, que é outra que vocês podem usar em qualquer palestra, que nenhum desses cases é seu. Que normalmente o cara, quando mostra algum case, nunca é dele. O case é de alguém na Coreia, de alguém na Inglaterra, seja lá o que for, né? Eu não vou conseguir parar nunca mais de usar esse daqui. Aliás, outro falando em videocase, essa daqui também é boa. Que videocase lindo, aposto que é mais legal que o case. Na real, vocês já viram um videocase? Videocase, depois que acaba, o cara faz aquela mega montagem, o cliente fala que está super feliz, que os números foram extraordinários e tal. Normalmente o case dá mais trabalho de fazer que o case, propriamente dito, né? Então, existe uma certa arte aí que eu estou tentando, de alguma maneira, prevenir vocês. Eu acho que se eu tivesse feito uma porra de um meme só, era esse daqui. Só uma pergunta, a conta fecha? Essa é a pergunta, cara, que em digital, acho que é a pergunta mais antiga que eu conheço. Eu vou contar, quando eu comecei a trabalhar nessa área, era 98, eu acho, faz tempo. Eu cuidava do site de uma agência grande, e eu era super entusiasmado, pra caralho e tal. E aí eu fui num evento em São Francisco, voltei maravilhado, né? Cases extraordinários, imagina, do mundo inteiro e tal.
Aí o meu chefe, que era o dono da agência, falou, e aí, como é que foi? Aí, cara, na época ele não tinha e-mail, para você ver como é que foi na pré-história. Então eu escrevi, imprimi, deixei na mesa dele, um troço desse tamanho, contando as maravilhas da internet, de tudo que eu tinha visto. E aí ele escreveu por cima com uma caneta vermelha assim, e aí como é que faz dinheiro com essa merda? Isso eu devia ter enquadrado, né, colocado na parede, porque essa agência, acho que até hoje os caras continuam se fazendo a mesma pergunta, como é que faz dinheiro com isso? Né? A questão da conta fechar, é engraçado, a gente teve altos e baixos nesse mercado nosso de digital, a gente teve momentos que tinha muito dinheiro no mercado, a gente era sexy, a gente era contratado a peso de ouro. Eu lembro na época, quem lembra da primeira bolha, 2000 e pouco, 2000, né? Os projetos eram de milhões de dólares, todo mundo era super disputado à tapa. Aí o dinheiro some, aí o dinheiro volta, o dinheiro some, o dinheiro volta. E a gente está naquele momento do dinheiro some, a gente está numa época de absoluta vacas magras para digital. Qualquer projeto que você vai falar de digital, se tiver mais do que 2 dígitos, você tem que dar pulo de alegria, porque está muito difícil, vocês devem estar enfrentando isso, né? Os budgets sumiram, né? E aí, essa história da conta fecha, eu acho que não é uma questão universal, acho que é uma questão muito do mercado brasileiro, tá? A gente vê muitos cases gringos, não vê? Eu acabei de ver lá embaixo uma máquina de Coca-Cola da Coreia do Sul, eu acabei de ver lá embaixo um provador virtual nos Estados Unidos. Por quê? Porque a tecnologia é a mesma, é o mesmo Kinect lá, é o mesmo Facebook aqui. Por que de repente tem esses cases geniais lá e aqui não tem tantos, se o recurso é o mesmo, né? Eu demorei muito para descobrir, e eu não sei se vocês já descobriram isso também, como é que os dinheiros entram, quem trabalha em agência, de onde vêm os dinheiros, o que dá mais dinheiro, o que dá menos dinheiro, né? Tradicionalmente a gente vive num país em que a publicidade sempre ganhou muito dinheiro com mídia, certo? Mídia, fácil, você bota um anúncio na Veja, bota um anúncio no Fantástico, a verba é milionária, você ainda ganha um troco por cima, era fácil fazer, era muito dinheiro. Acontece que no mundo não é assim. No mundo é assim, você chama uma agência, brifa, a agência faz a criação, cobra pela criação, certo? Cobra. Aí o cliente pega essa criação, vai num birô de mídia, aí o birô de mídia pega isso, veicula e ganha o troco dele, separado. Aqui, quem faz a mídia é a própria agência. E o que acontece? Como esse negócio da mídia sempre foi muito lucrativo, ela dava a criação de graça. O cara nunca soube quanto custava a criação, né? Quanto custa, se está lá o melhor criativo do mundo, grátis. O melhor redator, diretor de arte, grátis, porque o dinheiro entrava via mídia, via os grandes players de mídia, né? Veja, Globo, essas coisas assim. Então, quando o digital apareceu, foi aquela coisa estranha, né? Primeiro aquele rabisco, como é que a gente faz dinheiro com essa meta? Primeira questão. Segunda questão é, o que a gente tinha para fazer no começo era muito projeto, você não tinha campanha para fazer, você fazia site para os outros. Muita gente hoje faz site para os outros, até hoje, né? Tem demanda para isso. Mas é o que tinha para fazer, isso para a agência era uma coisa estranha, porque não era campanha, era produto, era projeto, era estranho. Com o tempo, o que a gente faz com essa molecada esquisita aqui dentro? Como é que a gente vende esses caras? Então, a gente sempre foi uma pedra no sapato de uma agência tradicional. Porque dava trabalho, era um tipo de trabalho esquisito, não dava tanto dinheiro e tal. Aí, putz, se possível, se desse para as agências normais esquecerem que existe o digital, ótimo. Mas aí você tem que ter um cara com cabelo esquisito, com piercing e tal, para o cliente achar que você é moderno. Então você tinha lá um maluco para fazer o quê? Uns cases. Para fazer o quê? Umas coisas engraçadas. Faz aí uma coisa legal, viraliza, faz um viralzinho aí. Você tinha que ter um cara ali para fazer alguma graça, né, para mostrar que você estava, né, você estava antenado. O que rola? O próprio pessoal de digital, com o tempo, começou a perceber que mídia dava muito mais grana. Então mesmo as agências de digital começaram a migrar para a parte de mídia, começaram a fazer campanha. Nessa altura eu tinha saído fora, nessa altura eu já tinha ido para o mercado corporativo. Porque eu nunca fui muito publicitário, esse negócio de campanha não é muito minha praia. E aí a agência começou, então você vê grandes agências brasileiras começarem a crescer fazendo mídia, com cases legais. O cara fazia aquelas páginas especiais no MSN, no Yahoo, era a época dos grandes portais, tinha muito dinheiro aí. Aí o que acontece? Vem as
redes sociais. Vem o Google, né? E aí, desde então, as coisas mudaram bastante. Não sei quem está no mercado aqui há mais tempo, não sei se vocês concordam, mas eu acho que tem um divisor de águas aí. A hora que entrou o Google na parada, a agência já perde um pouco do papel. A hora que entrou o Facebook, a agência começa a perder o papel de vez, porque as pessoas começam a fazer as coisas por conta própria, sozinhas, né? Então, como é que você vai sustentar na agência 30 pessoas de digital para fazer o que exatamente? Né? Para fazer o que? Para fazer conteúdo de social, para fazer postzinho para dar like, para fazer fundo de Twitter. E aí você começa a perceber que a grana que tem para isso, porque de repente a demanda virou isso, virou mídia de performance e virou essas coisinhas de social. Social dá um trabalho brutal, né? Dá muito trabalho, é um trabalho, não tem como escalar, é trabalho humano. Então é um trabalho brutal, o cliente está disposto a pagar cada vez menos. Mídia programática também é performance, performance, performance. Aí de uma hora para outra o cenário, eu lembro de uma época que tinha os grandes criativos do digital brasileiro. Quem lembra dos grandes criativos? André Matarazzo, Suzana Appelbaum, tinha um pessoal da Colmeia. A gente ganhava prêmios de digital no mundo inteiro. Porque esses caras estavam fazendo campanha, a mídia tinha dinheiro para contratar esses caras. A hora que entra aqui, social media começa a dominar mais, e essa história toda de banner, campanha começa a cair, não tem mais como sustentar esses caras. E o tipo de trabalho que sobrou para fazer é relativamente chato. Então você tem aquele cara que é super bem formado, que morou no mundo inteiro, e de repente o cliente está enchendo o saco dele por causa do fundo do Twitter, né? Alguma coisa dessa. Aí eu peguei isso de perto. A última agência que eu trabalhei, eu peguei essa transição. Gente super criativa, eu falei, putz, mas bons tempos que dava para fazer coisa mais legal, né? Mas aí o que segurava os caras é o bendito, é isso daqui que segurava os caras. E qual era o objetivo da inovação disruptiva? Ganhar cane. Né? Aí você começa a perceber que tem uns cases muito legais. Essas são histórias concretas. Chega um cliente que normalmente o orçamento dele, o budget dele é pequenininho, ele fala, cara, tá aqui 500 mil dinheiros, cane daqui a 3 semanas. Te vira. Aí a gente vai falar, porra, agora a gente vai fazer um troço legal, vamos varar à noite, vira sábado, vira domingo, né? Para fazer alguma coisa para ganhar cane. Né? Ainda em cima fazer um video case, aí o cliente vai ficar bonito na foto, aquela coisa toda. Bom, se ganhou cane ou não ganhou, nesse caso acho que não ganhou. Mas, aí você fala, pô, pera um instante só. Pera um instante só. Então, as coisas que de repente chamam a atenção, que brilham, que fazem todo mundo ficar inspirado, é meio marmelada, é um dinheiro que não é um dinheiro que está ligado, não é assim, não faz parte da comunicação do cara, não está ligado ao negócio, às vezes é vaidade do gerente de marketing, ou é vaidade do dono da empresa. Então, aí você vai ver o cara com case de app, de refrigerante, que não sei. E aí normalmente o prêmio passou, não passou, joga fora, né? E aí fica uma coisa que é um pouco esquizofrênica, um pouco maluca, que você tem um dia a dia, que não sei se é o dia a dia de vocês ou não, em que as coisas são muito arroz com feijão, é papai com mamãe, né? Total papai com mamãe, cada vez o preço caindo mais, porque vocês estão entrando provavelmente em mesa de compras, né? É isso que acontece com todo mundo. Entra aí, Valdo. E por outro lado, essa dinâmica estranha, que é uma dinâmica que acho que a gente herdou do universo publicitário, que é a dinâmica dos grandes prêmios, tá? Então, vou contar uma história curiosa. Vou contar uma história curiosa para vocês. Aliás, esse daqui eu fiz sobre disrupção também, gostei. Disrupção no dos outros é colírio, né? Falando de disrupção. Eu fui fazer um freela recentemente, porque eu falo, porque eu apresento, blá, 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 para um veículo. Os veículos, hoje em dia, vocês podem imaginar, assim, Titanic é pouco, os caras estão indo mega mal, né? Aqueles mega portais antes que estavam super bem, os caras ganhavam uma puta grana, os veículos, porque quem entra hoje num portal? Você entra no Terra? Qual foi a última vez que você entrou no IG? Qual foi a última vez que você entrou? Fala qualquer coisa, MSN, né? Então, esses caras estão meio em crise e eles estão desesperados para ver se as agências param de fazer o arroz com feijão, né? Só estão fazendo arroz com feijão, porque não tem como pagar uma equipe grande, não tem como pagar 30 desenvolvedores, não tem como pagar 5 caras de iOS, 3 caras de Android, não dá. Mas você faz o que vende.
né? Falou, então, cara, vamos fazer um tour pelas agências para tentar levantar a bola, né? Para mostrar o quê? Grandes cases, tá? Por super ironia do destino, alguns cases que eu tinha no bolso foram esses que eles estavam mostrando lá embaixo, né? E aí eu fiquei empolgado, eu falei, porra, legal, porque a gente vai tentar animar os criativos. Porque, por que serve uma agência se não for para brilhar, né, do ponto de vista de criação, de originalidade? Eu vou lá deixar os caras empolgados. Eu não estava muito preparado para o cenário. Acho que eu circulei por umas 20 e poucas agências em São Paulo, mais uma meia dúzia no Rio. Acho que eu cheguei para Brasília, cheguei a falar com a SECOM, com a Secretaria de Comunicação da Dilma, pasme. Fui falar, inclusive, em suma, assim, não foi um tour, uma trip, assim, das mais legais. Porque você chegava nas agências, primeiro que o cara que te atendia tinha idade, no meu caso, para ser meu quase neto, né? O cara era super novinho, super júnior, e ele falava assim, desencana, não traz nada de diferente, porque o cara não paga, vai dar trabalho, vai dar merda, vai dar estresse, ele só vai comprar arroz com feijão. Porque já virou rotina. Ele já tem um cara lá com um gerentinho qualquer com o budget desse tamanho, para não falar outra coisa, né, uma coisa bem pequenininha assim, que cara, o meu negócio é comprar performance, meu negócio... Então não traz nada de novo. Eu falei, não é possível. Eu vou na próxima agência, cara, esquece, não fala nada, não dá trabalho, não faz marola, não gera tumulto. Eu falei, cara, mas... Você contrata com os clientes das agências? Primeiro nas agências. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, como as agências, cara, tá todo mundo... Você falou primeiro com as agências? Primeiro com as agências. Que é o mais normal, quando você tem um veículo, normalmente você fala primeiro com as agências. E aí, cara, as agências, todo mundo... com a bunda na parede, em português, claro. Todo mundo assim, plain safe, com a bunda na parede, falando, não, cara, não adianta, nem adianta tentar, tal. Eu falei, meu, quer saber? Em outras ocasiões eu já trabalhei com essa história, né, de tentar levantar, né, o nível das coisas. Eu falei, eu vou falar direto com os clientes. Pega um clientão aí, vamos lá falar com um clientão. Aí um dos clientões era uma montadora, e aí... Cara, tudo bonitinho, porque o cara do digital sempre tem uma aura, né? Eu não sei por que a gente tem aura, ele é o cara de digital. Tem uma aura, não sei por quê. Tem uma aura, ele é o cara especial, iluminado e tal. Aí eu fui falar com o iluminado do digital, aí eu mostrei o quê? Os cases. Mas eu não sei o que acontece, porque tem uma coisa desproporcional. Você vai assim, o mercado está um absoluto lixo, aí você vai nos eventos tipo Próximo, todo mundo posando de bacana, mas na verdade não, a casa está caindo. Está todo mundo lá, a casa caiu, virou bom. Então tá, mas tem essa coisa da pose. Eu acho, parênteses, que é uma herança do mercado publicitário. Porque na real, vou fazer outra tese, eu tenho certeza... Ah, isso daqui também é verdade, ó. O cliente não pensa na marca, o cliente pensa no bônus. Eu tenho certeza que muita gente entrou nessa por causa do lifestyle, entendeu? Porque a agência é bonito, mulheres, carros, lanchas, né? Então tem um lifestyle, só que o lifestyle, a conta não fecha. Bom, então não fecha a porra da conta, lamento informar. Aí... Pois é. Aí, o que rola? Eu fui num clientão, pô, um puta clientão, desses líderes de mercado e tal. Aí eu mostrei os cases e falou, nossa, ficou empolgadíssimo. Ele falou, cara, vamos nessa, que genial, porra, dá pra fazer isso, eu não sabia, salão do automóvel tá aí, quanto falta? 3 semanas, é sempre 3 semanas, não sei porquê. Aí, 3 semanas, puta, vamos fazer e tal, quanto custa? Aí o cara lá, comercial, falou, olha, uns 500 paus, tá... aí já começa a ganhar, aí o cara fala, não, porque veja bem, não é possível, porque neste final de semana, eu entrei na página do Facebook da própria montadora, e eu coloquei assim, tipo, o gerente enlouqueceu, promoção, carros, não vou falar qual, X por preço de banana. E eu vendi não sei quantos carros a preço de banana, sem agência. Aí você fala, ups, como é que eu vou, se o cara está fazendo sozinho, como é que eu vou falar para o cara que eu vou, né? Como é que eu vou convencer ele a fazer uma coisa que... Agora convenhamos, quando vocês veem esses cases, tipo, super elaborados, o espelho interativo, que programa com a app, com tablet e tal, vocês têm uma ideia do trampo que dá para fazer esse negócio? Puta trampo. Primeiro que você não acha desenvolvedor para esse negócio. Segundo que quando você acha desenvolvedor, ele nunca fez na vida, vai ser a primeira vez que ele faz. Terceiro que vai dar errado, porque tudo dá errado sempre. Terceiro porque é sempre 3 semanas. Então assim, vendo funcionar é bonito, né? Eu trabalhei em televisão. Televisão é tudo fita crepe e tapadeira. Então o digital, o case é a mesma coisa. Fita crepe, band-aid e tal, a coisa funciona se você não estressar muito. Então você fala, olha, vai dar um trabalhão,
talvez dê errado, a gente vai caçar fornecedor, talvez estoure o prazo. Não. Aí fomos lá falar com a secretaria da Dilma, tá? Mostra a mesma coisa, tá? O cara, nossa, que maravilhoso, dá para fazer isso? Dá para entrar num game então, que o cara vai entrar, ver a Dilma, não sei aonde. Um Counter-Strike podia ser, né? Mas deixa pra lá. O ataque dos zumbis, não sei. E aí você fala, dá. Aí ele fala, puxa, mas... Aí ele vira para a subordinada, coitada, né? Que é aquela que foi com a planilha Excel. Aliás, na boa, o mundo é Excel. Infelizmente, né, o Excel dominou. Não adianta, não é PPT, não é meme, é Excel. A menina do Excel falou, é que se custava não sei quanto. O cara broxou de novo. Né? Aí você fala, pô, eu tô com... Né, era época de campanha, você fica achando que tem verba infinita e tal. E aí eu comecei a me sentir meio patético, porque né, eu lá fazendo polichinelo, falando, vamos lá, o valor da criação e tal, sem perceber que, como eu coloquei naquele meme ali atrás, aqui a conta não fecha, ou como nesse outro meme que eu fiz outro dia também, com tanto dinheiro assim até eu sou inovador. Quando o dinheiro é infinito, né, você vê um case da Coca-Cola na Coreia do Sul, apoiado pela Intel e pela Microsoft. Cara, é dinheiro infinito, ninguém tem essa grana, aí funciona. Né? E aí eu fiquei me sentindo meio esquisito, meio bobo, eu fiquei me sentindo mais ou menos assim. Me engana que eu gasto, né? O cara que vem do futuro e aponta assim, tal, mas na realidade, eu tenho certeza que a realidade de vocês é muito próxima dessa daqui. Belo case, mas meu cliente é pobrinho. Cara, eu não estou brincando, eu fico fazendo isso sem parar, já fiz uns 7 por dia, 8, 10, eu fico fazendo sem parar essa porcaria. Sorte que é grátis, né? Então, o que pega, e que eu acho que vocês devem sentir um pouco na carne, eu estou fazendo um certo meia-culpa aqui, porque é muito legal quando você funciona de uma multinacional, com plano de saúde, 14º, 15º, aí você chega com o melhor equipamento do mundo, com um bando de gente que você não tem a menor ideia, aí você solta um monte de coisa impossível e vaza, bicho, e vaza. Aí o cara fica aqui sem saber qual é o próximo passo que ele dá, sem saber como é que ele aterrissa essas ideias. E aí, quer ver, ó? Mais um, claro, o timing é bom. Não vai embora ainda, tio, faltou falar qual foi o ROI, né? Que é o retorno de investimento. Por quê, cara? A estrutura de evento, no geral, é essa. É que nem TED. Vocês assistem TED? Normalmente é uma pessoa muito carismática, mais sexy, menos sexy, tal, bem-humorada, espirituosa, ou então muito emocionante. Ela fala o que ela bem entende e acabou. Acabou. Ninguém fala nada, ninguém questiona. O cara pode ter falado da era de Aquários, ele pode ter falado da cura do câncer, eu não sei que diabo ele falou, mas é isso, aí você fica emocionado um pouquinho, aí você pula para o próximo. Né? Nesse sentido, vou fazer aqui uma digressão. Tem uma coisa que é engraçada, quem já foi para a Inglaterra aqui? Quem conhece, eu trabalho com inglês, já foram para a Inglaterra? Se vocês forem, prestem atenção no seguinte, quando você fala com o americano é tipo o homem espacial, assim, para o alto e avante, sabe? Os caras só veem um futuro positivo, brilhante, otimista, não há problemas no mundo, né? E parece que ele não está falando com você. Quando você fala com o inglês, normalmente ele te olha nos olhos, você percebe que ele tem o dente meio torto, que a roupa está meio mal ajambrada, que ele não é um super-homem, que ele é uma pessoa, né? Isso é legal. E muita coisa que vem da Inglaterra, às vezes é interessante por causa dessa honestidade. Então, tem um canal que chama Royal Society, vocês já devem ter visto alguns vídeos que, enquanto o cara vai falando, tem um cara desenhando. Você já viu? Tem um desenho? É da Royal Society. Mas eles têm um modelo de debate que é assim, eles trazem um cara, tipo, sei lá, não eu porque eu não sou nada, mas um cara mais importante, e aí o cara tem um mediador, o mediador apresenta, ó, esse é o fulano, pá. Aí o cara fala, sei lá, meia hora, acabou. Aí o mediador fica uns 10 minutos sabatinando o cara com pergunta difícil, aí o cara samba, e aí depois a plateia pergunta, e a plateia também não perdoa. No fim o negócio dura 1 hora, mas dessa 1 hora, metade o cara está apanhando, o que é legal. Né? Porque um dos casos que eu vi recentemente, ele recebeu um americano que vem da Califórnia, a Califórnia tem alguma coisa na atmosfera. Tá? Não sei se são as falhas geológicas, mas todo mundo está sempre meio viajandão, os caras estão vendo aquele futuro lindo, tudo vai ser bonito e tal. E aí vem um cara desse supervisionário,
falar sobre educação. Educação está errada, está tudo errado. Não está errado? Está errado, claro que está errado. Está errado, está errado, está errado, por causa disso, por causa daquilo, porque é massificada, porque é antiquada, porque é da era industrial. Ok. E aí então, a educação deveria ser personalizada, deveria levar em conta a sua individualidade, os seus talentos específicos, se você gosta de acordar tarde, se você gosta de acordar cedo, é assim que deveria ser. Acabou a palestra. Aí o mediador falou assim, legal, o senhor falou de A, que é a vida é uma merda, e Z, o mundo é lindo. Agora eu queria que você falasse do B e do Y. Ou seja, qual é o próximo passo? O cara obviamente rebolou. Porque na real ninguém cobra isso, né? Todo mundo vem aqui, joga alguma coisa absolutamente sensacional, que se você não tem acesso, problema seu, quem mandou ter cliente pobre, né? Quem mandou não estudar outra coisa, né? O problema é seu, e sai correndo. Mas a questão é, como é que a gente dá o B? Como é que a gente dá o próximo passo? Como é que a gente faz alguma coisa viável? Como é que a gente faz alguma coisa que caiba no bolso do seu cliente, né? Como é que a gente equaciona isso? Eu vou contar uma outra história curiosa, que é a seguinte. Como esse mercado tomou esse rumo estranho, que de uma hora para outra o dinheiro sumiu, o que tem para fazer é chato, os eventos são absolutamente os mesmos há 5 anos. Aliás, qual é a última novidade nos últimos 5 anos? O Instagram já tinha, o WhatsApp já tinha, não tem nenhuma. Tá? Então a gente fica E eu falei, cara, não é possível, eu devo estar deixando de ver alguma coisa. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou conversar com os meus amigos da velha guarda, para ver o que cada um está fazendo. Aí eu comecei a visitar os caras. Vocês conhecem o Michel Lent? O Michel é um cara legal, ele velha guarda também, trabalha na internet há mais tempo do que eu ainda. Aí eu fui falar com o Michel estava na época naquela agência que se chama Pereira Odell, não está mais, né, saiu da Pereira Odell. E eu falei, porra, Michel, eu estou super confuso, tal, porque eu não estou entendendo nada, não sei para que lado que eu corro, eu não sei onde o dinheiro foi parar, né, não tem mais emprego no mundo. E eu tenho falado com todo mundo. Ele falou, por que você não registra? Eu falei, registrar o quê? As conversas. A gente falou um pouquinho, eu fiquei meio encanado com essa história e tal. Aí peguei meu carro, no carro eu pensei no nome do projeto, cheguei em casa, levantei um WordPress em 5 minutos e aí eu comecei um projeto que depois eu vou dar o link para vocês, que é o seguinte, chama Guia dos Perplexos. Eu fui atrás dos caras que começaram o digital lá atrás, 20 anos atrás, para ver, primeiro, conta a sua história, cada um começou de um jeito, eu vim de televisão, outro fazendo não sei o que lá, outro advogado, não sei, e conta o que você está fazendo e conta como é que você enxerga o futuro. Tá? E eu comecei a fazer isso assim, levando a minha própria câmera, levando tripé, microfone, cowboy, né? Aquela coisa cowboy. Para mim até que era fácil, porque eu trabalhava em TV, então até que é familiar. Eu falei com 40 pessoas. 40. Falei com Marta Gabriel, falei com Abel Reis, falei com César Paes, falei com Michel Lente, vai falando aí, Beth Saad, que dá uma pós-graduação super legal na ECA, que é a Digicorp. Eu falei com Deus e o mundo. Gente que está em agência, gente que não está mais em agência, gente que trabalha com mídia programática, gente que mexe com conteúdo para YouTube, gente que vive de dar aula, gente que faz palestra, desempregados, etc. 40. Né? E aí eu até vou dar o link para vocês, porque eu acho que... Primeiro que eu não quero que essa coisa se esgote aqui. Né? Não é que eu vou sair correndo, dei um show... Porque ali tem... Conversas que, sabe quanto duram as conversas? Ninguém vai assistir, tá? Eu já sei, porque elas duram 1 hora. Porque o que eu faço? Eu sento, ligo a câmera, a gente conversa, dá risada, fala palavrão, lembra de bobagem, blá, blá. Quando acaba a conversa, eu desligo a câmera. E normalmente é 1 hora. São conversas longas. Mas aí vocês estão vendo gente falar, tem desde cara que tinha uma agência que foi comprada por uma multinacional, até o cara que tem uma agência que não foi comprada por uma multinacional. Né? Então tem um pouco de tudo ali. Eu vou passar o URL para vocês. Eu acho que é interessante, sobretudo porque o que eu estou fazendo aqui, e esse projeto acho que também foi um pouco disso, eu não vou dizer que é um certo tipo de guerrilha, mas é um certo tipo de guerrilha, porque faz muito tempo que a gente está preso nessa armadilha do mundo publicitário, que é do confete, que é o da Jujuba, que é do prêmio de Cannes, que é do case não sei da onde. E às vezes tem histórias legais, pô, de repente, muito provavelmente vocês estão fazendo coisas muito legais, que de repente até valeria a pena todo mundo conhecer. Mas você é patrocinador? Não. Você é amigo do organizador?
Não. Você tem 10 mil caras seguindo você no Twitter? Não. Então, porra, tem uma história curiosa. Vamos falar de case, tá? Esse é um case concreto. Aliás, ele é tão legal que eu gravei e também está no YouTube. Me chamaram uma vez para Campus Party, que eu adoro ir, porque Campus Party é tipo Galápagos, é assim, é a estação de reprodução dos geeks. Eles não trepam o ano inteiro, e aí eles se concentram num lugar só, e fazem uns casulinhos assim, mas acho que também não trepam, mas também não faz mal. Não, estou brincando. É piada tosca, mas é que é sempre meio bizarro. Então, todas as Campus Party eu palestrei e tal, e numa delas me chamaram para participar de um painel de gamification. Todo ano alguém inventa alguma coisa dessas, né? Qual é a próxima, né? Qual é a próxima coisa que não funciona que você vai me mostrar, né? Então ela aparece de gamification, e botaram na porra do palco, eu não entendo nada de gamification. E aí, acho que me botaram para falar mal. E aí eu peguei o microfone e falei, aposto que alguém na plateia tem uma história do caralho para contar. Aí tinha um cara sentado de bermuda, e falou, olha, ele começou a contar uma história, olha só que interessante. O cara, eu acho que ele morava, eu sei que, você sabe que a minha bússola tem 4 pontos, né? Norte, sul, leste, oeste, longe. Ele morava no longe, né? Muito longe, eu não sei se era Acre, era uma coisa muito longe para mim. Então, mas ele trabalhava na Previdência Social, que é um órgão público federal. O que acontece? Normalmente os cargos lá, adivinham o que era? Indicação política, gente do partido, aquela coisa bonita. Alguém descuidou e subiu um cara bom, entendeu? Aconteceu um fenômeno, dormiu, aí que era feriado, não sei o que aconteceu, o cara faltou, bom, subiu um cara bom, o cara falou, ó, bom, já que está só a gente aqui, a gente é legal, vamos fazer um troço legal? Vamos fazer o seguinte, qual é o nosso objetivo? É servir a população, certo? Então vamos pegar essas técnicas de gamificação e vamos gamificar como a Previdência funciona. A Previdência, que é a coisa, você imagina que seria a coisa mais coxinha, mais tosca, primitiva do planeta. Cara, eles criaram regras, eles criaram dashboards, primeiro que eles criaram métricas, o que a gente vai mensurar? Tempo médio de atendimento, satisfação, pegaram umas métricas, aí cada região competia com outra região, se a sua região, se a tua área colaborasse mais, você ganhava mais grana, eles mexeram até na estrutura de grana, de pagamento. Em suma, puta que legal. Os caras pegaram uma técnica que é usada para fazer guaraná, sei lá, para fazer, como é que chama? Ser mayor, você mayor do food truck, foda-se o food truck. Por uma coisa bacana. Alguém sabe dessa história, de repente a Previdência está funcionando melhor, porque alguém fez alguma coisa legal. Só que isso não aparece. O que vai aparecer? Provavelmente um bracelete para criança, Bluetooth para criança de internet. A internet das coisas é a última agora, vocês vão ver um monte de bobagem na internet das coisas, né? O bracelete para criança não se perder na praia, prêmio. A chave do carro que detecta que se você está bêbado, prêmio, né? Aí você fala, cara, puta, e vocês? Qual é o próximo passo? Vocês têm a verba da Fiat? Alguém aqui atende a Unilever? Alguém atende aqui? Fala aí. Procter & Gamble. Você atende a Procter & Gamble? Você tem milhões de dólares do budget? Não, mas porra, de repente tem coisa que dá para fazer, que tem gente fazendo e que não aparece. Aí eu pergunto para vocês, de verdade, o que é inovação? Eu queria ter ganhado R$1 para cada vez que eu ver essa droga dessa palavra, porque virou moda faz um tempo. E aí vocês podem ver, normalmente inovação é assim, o cliente quer posar de bacana no PPT do final do ano, porque assim, a empresa é grande, o cara de marketing tem um slide só, né, no PPT de final de ano. Ele quer fazer um puto slide com um video case legal, tá? Aí ele vai fazer alguma coisa que seja inovadora. Inovadora significa o seguinte, ele vai pegar qual é a última moda? A internet das coisas. Qual é a última moda? É social media, já não é mais. Qual é a última moda? Fala aí, qualquer coisa. Crowdfunding, né? Que acho que a Dilma vai fazer isso para a gente pagar a conta dela. Crowdfunding, chama imposto. E aí... É crowdfunding, né? É a funding. E bom, aí o cara vai escolher um troço desse, vai fazer um brinquedinho e acabou. Aí ele vai fazer um puta anúncio na televisão. O anúncio na televisão custou mais caro que a bendita inovação. Certo? Aí ele vai posar de bacana, ele vai subir no palco, ele vai ganhar um bônus, ele vai ser promovido, vai para uma empresa melhor. Acabou. E ninguém mais vai falar daquela história. Então, de uma hora para outra, a gente acaba caindo um pouco nessa enganation aí,
que na verdade, quem está ganhando com essa história? O mercado está ganhando, o mercado amadureceu, o mercado cresceu. Vocês estão achando que, né, que o business está melhor? Ou que... A impressão que eu tenho é que o dinheiro só cai. Tem cada vez menos dinheiro, cada vez mais cobrança, né, cada vez mais gente inventando desculpas para não ter métrica. Você fala, desculpa, qual é a métrica? Não, métrica, não me venha com métrica. Não, venho com métrica, Excel é o único software que funciona até hoje. Né? E, então, uma das coisas que, acho que foi um dos aprendizados que foi uma jornada essa história do Guia dos Perplexos. Imagina, foram 40 horas de conversa. Isso significa que eu fiquei editando, puta trampo. Um dos aprendizados, para mim, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, por honestidade intelectual e profissional também, é que tem um abismo entre o sonho, entre aquilo que, né, que todo mundo posa aqui de bacana para falar, e o real. O real que está acontecendo é um mundo esquisito em que não sei se foi a história do grátis, se foi a história do viralzinho, eu não sei se todo mundo foi arreando as calças sem parar, mas a questão é, cadê grana, cadê tempo, cadê criação, cadê criatividade, como é que você paga a conta, como é que você contrata um profissional legal para fazer aquilo direito e faz o cara pagar? Isso tudo, na boa, está mal equacionado. Se vocês tiverem alguma notícia boa, eu agradeço, eu suspendo a medicação hoje à noite. Não, porque assim, a impressão que eu tenho é que o mercado está num momento estranho. Um momento, de novo, demanda até que tem, só que ninguém está disposto a pagar. Para fazer, está cada vez mais difícil, porque quantas telas de Android tem no mundo, quantos tipos de... Aí tem iOS, tem o iPad, tem o site responsive, cara, está cada vez mais trabalhoso, é trabalhoso fazer digital. Aí o cara quer que você pegue uma placa de Arduino e pegue e conecte a geladeira, aí você fala, ok, e aí de novo eu vou lembrar daquele negócio que eu devia ter emoldurado, que era, ok, como faz dinheiro com essa merda? Né? Porque vocês conhecem o Romeu Bussarello? Quem conhece o Romeu? O Romeu é um personagem interessantíssimo. Vocês conhecem a Tecnisa? Tecnisa é uma construtora que tem cases espetaculares de digital. Já venderam apartamento pelo Twitter, os caras são legais. O Romeu é um palestrante primoroso, engraçadíssimo, muito mais engraçado do que eu e tal. E aí ele fala uma coisa engraçada, ele é professor na SPM. E ele fala o seguinte, na escola a gente ensina o que é certo, só que no mercado você tem que fazer o que dá certo. E eu acho que é esse abismo que falta. Eu duvido que vocês saiam daqui, de qualquer palestra, com o tipo, ok, agora eu já sei o próximo, o B, aí eu sei o C, aí eu sei o D, eu já sei o que eu estou fazendo de errado. Eu já sei como é que eu posso melhorar o que eu estou fazendo. É lógico, vai ter palestra técnica, claro que tem. Sempre tem alguém para ensinar, sei lá, a última mumunha aí do SEO, do não sei do que, sempre tem, mas e é legal. Mas em termos concretos de mercado, né, de mercado verdadeiro, real, que vocês podem ganhar dinheiro com isso, né, fazer um trabalho bacana, eu acho que falta, na boa, sempre faltou mais honestidade, faltou mais transparência, faltou a gente descer do salto alto. Né? Isso é uma coisa curiosa, quando eu lembro que eu comecei a trabalhar em digital, de novo, eu trabalhava em televisão, eu trabalhei no Aqui Agora, então não é exatamente BBC, não é? E aí o cara falou, olha, é o seguinte, tem uma vaga na Almap. E eu falei, Mapping? Porque Mapping era uma loja, né? Eu não sabia que existia a Almap, então era um mundo para mim completamente desconhecido. E quando eu cheguei lá, que foi um privilégio, trabalhei com os criativos, gente super correta, tal, aprendi pra caramba. Mas, cara, era um mundo... Eu falei, cara, eu estou em outro país, todo mundo é bonito, todo mundo é lindo, o lugar é maravilhoso, é espetacular, as agências são esplêndidas, né? Aí vem um garçom trazendo champanhe, uvas, parece um bacanal. Aí eu falei, nossa, mas que coisa... Aí você ia no cliente, aí um dia ele falou, ó, a gente vai no... Um dos grandes clientes da Almap sempre foi a Volkswagen. Eu falei, nossa, se a Almap é assim... Porque eu era, imagina, um mané completo, né? Eu nunca tinha tido acesso a nada. Para quem não sabe, na época que agora a gente fazia na Vila Guilherme, que também não é exatamente, né, Jardins. Então, de uma hora para outra, está no Jardins e tal, e aí falou, não, a gente vai visitar o cliente na Volkswagen. Eu falei, cara, eu vou para a NASA, deve ser tipo robôs alemães, né, todo esse negócio branco, impecável, máquinas, computadores. Era uma repartição dos anos 50, tá?
cadeira meio furada, móvel enferrujado, os caras com a gravata meio torta. Eu falei, que horror, credo. Mas aí que eu me toquei, eu que estava no mundo irreal. Porque o mundo real é esse, é o cara com a cadeira furada. Mesmo que seja a maior corporação do planeta, é o cara, tirando os Google da vida, né, que tem puff, essas coisas. É isso, o cara é meio gordinho, a menina do cara está meio careca, ninguém é todo mundo lindo. Mas essa é a vida real. Mas acho que o digital acabou incorporando um pouco o nariz em pé. A gente só quer saber de Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever. Vocês não vão conseguir fazer, tio. Né? Outro dia vi uma menina super bacana de Porto Alegre, que ela está conseguindo se equacionar, ela está conseguindo trabalhar direitinho. Aí você começa a dizer, posso ver os seus cases? Cara, cases legais, de repente para o restaurante do shopping, usando desde o WhatsApp, usando um monte de coisa inovadora, bacana. Falei, pô, você está conseguindo ganhar dinheiro assim no seu mercado local, em Porto Alegre, que não é exatamente o maior mercado do mundo? Sim! Eu falei, porra, é isso que eu queria ver. Eu quero ver quem está conseguindo se equacionar para atender de uma maneira decente, gente que precisa, e na boa, as pessoas continuam precisando, meu. As pessoas continuam tendo, não sei se você tem contato com um cliente grande, está todo mundo mal amado, parece festa da engenharia com a enfermagem, entendeu? Está todo mundo mal amado. Desculpa, é que eu fiz um tempo de engenharia, não fiz enfermagem. E só tinha homem, era um desastre. Mas, porque assim, os clientes não encontram agências, as agências não encontram clientes. Por quê? Como assim não encontram agências? Porque quando o cliente tem uma necessidade, que às vezes é uma necessidade concreta, preciso fazer um site, preciso fazer uma promoção, aí ele vai procurar a agência. A agência, a conta não fecha. A agência já descobriu que algumas coisas dão muito trabalho e não dão dinheiro. Então o que a agência faz? Ela oferece a solução? Não, ela oferece o que é melhor para ela. Não, que você precisa de uma página no Facebook. Não. Talvez não, talvez sim, não sei. Mas normalmente a agência, para sobreviver, ela deixa de ser imparcial. Ela vai forçar o cara a gastar dinheiro com alguma coisa qualquer. O cara percebe, ninguém cai na mesma piada 2, 3 vezes. Então está todo mundo indisposto. Você fala, meu, a agência ela não me atende no que eu preciso. E às vezes o que o cara precisa, se a agência fosse honesta, fala, tio, WordPress, eu não vou ganhar nada com isso, mas você vai resolver sua vida e a gente continua amigo. Não, é capaz dela querer bater a carteira não dizendo que é WordPress, né? Que era um template grátis. Então a questão é assim, você tem agências tentando descobrir o que dá dinheiro, clientes com uma necessidade que só cresce, porque pô, os caras precisam, os caras não sabem, as pessoas continuam ainda precisando segurar na mão. Isso não está bem equacionado. E quando eu vejo gente que consegue equacionar legal, ou porque, sei lá, os desenvolvedores estão em outra cidade, ou porque ele trabalha com todo mundo eu não sei, algum esquema que funcione, eu fico feliz. Eu acho que isso, assim, eu adoraria trazer mais dessas histórias de coisas que realmente funcionam para vocês, do que ficar mostrando, né, tipo Brad Pitt, George Clooney, né, aquelas figuras que a gente nunca, tipo, não, né, tipo, não vai rolar, né, mas assim, eu adoraria trazer mais essas histórias. Quando eu encontro essas histórias, eu gravo, eu publico, eu divulgo, porque eu acho que é legal a gente ser inspirado pelas coisas certas. Porque a inspiração é legal. Porque aí vocês vão para a rua e fazem coisas legais. Vocês vão mudar, vocês vão ser agentes de mudança, vocês vão transformar a sociedade, blá, 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 blá. Né? Agora, trazer coisas aqui que parecem inspiradoras, mas que vocês vão continuar sonhando e não vão realizar nada, eu já não acho tão legal assim. Tá? Vamos ver como é que a gente está indo de tempo, 21. Aliás, esse daqui acho que é o slide mais honesto, que é mais um evento termina e ainda não sei como vou ficar rico. Essa é a história do digital nos últimos 20 anos. Tá? A gente tem girado muito em falso, a gente tem sido muito pouco sincero, a gente tem exposto muito pouco os problemas, está todo mundo super bem. Aliás, sabe a coisa mais engraçada de fazer no Brasil? Estou falando isso comparando com os ingleses. O inglês bota um painel e as pessoas debatem.
né? Não, eu acho que eu não concordo com você, o outro fala... No Brasil todo mundo concorda, você bota 3 concorrentes brutais, todos se odeiam e todos são amigos no palco. Não tem debate, é coisa de louco, ninguém debate nada, ninguém fala as coisas, né? Então essa é uma peculiaridade que eu acho que vale a pena a gente começar a resgatar. Tem algumas iniciativas, vocês conhecem a ABRAD? Você tem a Associação das Agências Digitais. Você começa a perceber o mercado tentando se equacionar, tentando chegar a padrões, tentando chegar a melhores práticas. Participem disso, isso é um esforço legal. Isso fez muita falta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que agradecer a um personagem. Vocês conhecem o César Paz? Personagem genial, um dos pais da ABRAD, acabou de sair da ABRAD. Tem algumas pessoas, o Gibote e tal, algumas pessoas que investiram bastante justamente para isso. Porra, gente, vamos conversar mais, vamos trocar mais figurinha, não vamos só ficar sonhando com aquilo que a gente, né? Porque grande parte das vezes, eu estou falando por experiência própria, grande parte das vezes o que vocês veem, não estou dizendo que seja fake, mas é simplesmente irreprodutível. Sabe a história da Apple? A Apple, né? Branding, a Apple. Todo mundo estuda o case da Apple. Alguém consegue fazer a Apple? É meio irreprodutível, né? Ok, bom, se a gente não vai conseguir ser a Apple, o que a gente vai conseguir ser? Então é isso que eu acho que eu sinto um pouco de falta, e era isso que eu queria, nem sei se era exatamente o que vocês estavam esperando, espero que não, que era chamar a atenção de vocês para a tentação que é a gente parar de perguntar, porque sabe por que alguém contrata alguém encantador? Ou porque alguém bota uma mulher espetacular ou um homem lindo? Para vocês pararem de pensar, para vocês não fazerem pergunta. Porque tem que levantar a mão e perguntar, desculpa, eu não estou entendendo, aquele número veio de onde mesmo? Desculpa, eu não estou entendendo, quem pagou essa conta? Foi o marketing ou foi produto? Desculpa, eu não estou entendendo, isso foi prêmio? Ah, então vocês criaram uma fonte de água limpa na Índia, mas depois que acabou o cane, alguém continuou lá na Índia ou não? A gente não pergunta, cara, a gente levanta e vai embora. Né? E não estou brincando, é fácil enganar. É muito fácil enganar tudo, é muito fácil, né, deixar vocês super encantados e sair correndo. Então, como o nosso tempo está mais ou menos indo, esses são os meus contatos, @René_Barra, como eu falei para vocês. Esses memes todos, se vocês quiserem, eu criei essa URL encurtada aqui, são, por enquanto, já fiz 100 e poucos e vou continuar fazendo, até que alguém me dê um tiro na testa. Mas tá aí, usina.com/memes, essas coisas todas eu estou fazendo direto. É lógico, nunca mais vão me chamar para palestrar na social media de novo, porque, né, já estou eu aqui jogando areia de novo. E se vocês tiverem tempo, isso daqui é um projeto em que eu não ganho absolutamente nada com isso. Não ganhei, não fui patrocinado, não levei bola. Aliás, eu vou ser muito franco com você. Sabe qual foi o meu critério para fazer esse projeto aqui? Eu fui atrás de pessoas que foram pioneiras, que foram pessoas com quem eu convivi, que eu ainda convivo, né, que é gente boa que eu convivi, que não é todo mundo. Deixei gente de fora? Claro, eu não conheci todo mundo. Tem gente que, né, o cara, né, não conheço o cara, mas tem a Marta Gabriel, tá bárbara aqui, a Beth Saad, tá bárbara aqui. Isso é legal. Eu encerrei, tá? Eu fiz 40 e parei. O último que eu fiz foi com um cara muito legal, chamado Eduardo Bicudo, que é da Wanderman, que é um cara que eu tenho muito carinho. E aí sobrou um monte de negócio maluco aqui, tem um monte de meme aqui, sobrando aqui. Mas, acho que essa última tá boa. Uma pergunta apenas, você quer nesse PPT? Meus caros, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Absolutamente assim, transparente e sem salto alto. E adoraria que vocês fizessem alguma pergunta. Fiquem super à vontade. E aí? Eu quero te dizer que eu me deparo com as tuas falas. Eu não sou de São Paulo, eu moro em Florianópolis. Que legal. E é um mercado completamente diferente. Sim. E eu não vejo, assim, essa realidade das grandes contas, dos orçamentos e dos Isso, 500 mil reais. Isso. Floripa é Floripa, muito bem. Exatamente, mas assim, lá mesmo sendo uma cidade de 400 mil habitantes, tem as grandes agências da cidade, na proporção da cidade. E todas elas, sem exceção, diminuíram seus espaços físicos de uma forma brutal. É isso aí.
A casa está caindo. A coisa, eu sou professora de Que legal. digital nas pós que a gente faz por lá. E eu percebo hoje que uma média de 40% dos meus alunos vêm das agências porque eles estão exatamente vivendo esse momento. E é muito doido porque eu nunca fui de agência tradicional. E eu percebo o embate que existe dentro deles, assim. Tudo que tu está vendo, eu vejo em outras Está acabando? Sim. É assustador, né? O cenário, olha, de novo, assim, tem algumas... quer ver, a Beth Saad, ela tem uma pós muito bacana, ela é acadêmica e tal. Sabe o que ela falou? Eu não sei mais o que eu ensino. Eu não sei, porque as coisas mudaram tanto. Acho que um pouco por causa disso. Você tem as plataformas hoje. Quanto por cento do orçamento vai para as plataformas? Antes ia assim, não sei quanto ia para o UOL, não sei quanto é para não sei onde, não sei quanto é para o Terra. Agora deve ir metade Facebook, metade Google. Acabou. Então você tem hoje uma concentração muito grande em duas plataformas que, não necessariamente... Né? O que você faz depois disso? A gente não sabe. Então acho que vale a pena levar muito em conta esse cenário, porque as coisas estão confusas mesmo. As agências estão encolhendo muito. Vocês viram recentemente, sei lá, o César Paia saiu da G2, Marcelo Serpa saiu da UMAP, não sei quem saiu de não sei de onde. Você começa a perceber que... E quer ver uma coisa curiosa? Uma das conversas que eu tive aí no Nogueiros Perplexos, o cara falou o seguinte: eu não sei se é uma questão da economia, que obviamente está ruim, ou se é uma questão da tecnologia que está mudando mesmo. A grande questão, e eu volto lá para trás... Claro. Crise de desvalorização daquela história da criação toda, isso aí agora juntou com a economia. Porque o saco é que a conta não fecha. É isso que é o saco. Ninguém nunca trabalhou isso. E aí tem uma coisa bizarra, porque a gente sabe que dá para fazer coisas do cacete. Dá para fazer coisas do cacete. Eu podia fazer um sapato que liga para minha mãe quando é aniversário dela e quando eu piso não sei aonde. Dá para fazer coisas legais. Quem paga? Mas será que essa crise, por exemplo, não vem para colocar o digital no lugar certo? Talvez sim. Mas mesmo assim... Né, de uma forma avessa. Com menos glamour. Mas colocar no lugar certo. Né? Quando eu comecei a trabalhar em agência, eu trabalhava com marketing direto. Marketing direto é o patinho feio. Entendeu? Ninguém acha marketing direto sexy, mas ele é mais inteligente. Né? Enquanto a propaganda era uma coisa um pouco mais charmosa, tal, e tinha muito mais dinheiro. Agora tudo virou marketing direto, ou seja, tudo dá trabalho, a margem de grana é pouca. Quer ver, uma das conversas mais legais que eu vi, só para encerrar, se vocês quiserem, quem trabalha aqui com experiência do usuário, UX, design e tal, uma das entrevistas mais legais foi com uma chamada Maria Ercília. Maria Ercília, ela foi uma das pioneiras do Ball. Ela tem uma empresinha hoje chamada Try. É uma empresinha de usabilidade, de experiência do usuário. Está indo bem, mas assim, do tamanho daquele tamanhozinho, ela não pode crescer mais, a margem é pequena, não tem mais tipo zilhões, aquela história do dinheiro fácil, essa coisa que tem meio no mundo das startups, né? Aquele glamour. O cara teve uma ideia de alguém dar 1 milhão para o cara assim. Não, a realidade é um pouco diferente disso, mas mesmo assim eu acho que dá para... Tem gente fazendo coisa legal. E eu acho que vale a pena a gente explorar bastante, tá? Porque os caminhos mais glamourosos, na boa. É só, vocês acompanham evento digital? Vocês viram quanto encolheu esse ano? E o Pix, como é que tá? Campus Party, como é que tá? Né? Então vale a pena a gente começar a repensar, né? De novo, daqui a 20 anos vocês vão estar fazendo o quê? Não precisa nem ser 20, vai 5. Meninos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Logo vem a minha loirinha de novo. Meu contato está aí, quem quiser cartão e tal. Eu espero que tenha valido a pena. Vamos ver se tem mais alguma coisa engraçada aqui para mostrar para vocês. Tem um montão. Essa é a final, tá? Essa é uma das maiores verdades do mundo. Todo mundo te acha bonito quando você tem orçamento, né? Você é sexy, você é bonito e tal. Aí tem uma outra... Sabe o que é legal quando eu consegui falar com os meus amigos? Você sabe que o amigo é o amigo porque ele te recebe mesmo quando você não tem budget, né? E foi o que aconteceu, entendeu? Eu não tinha budget, acabou. E eu consegui falar com os caras. Meninos, era isso. Valeu, brigadão. Muito obrigado. Pô, 1 hora certinho.